Um golinho de café e vamos lá para o nosso curso Tireoide em Foco, falar da saúde feminina, da pré-concepção até a gestação. Muito bom dia para todos vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada, né? Já adianta aí os meus agradecimentos por vocês estarem aqui no sábado de manhã, final de ano, já todo mundo cansado, né? Mas cá estamos para estudar um pouquinho a tireoide, né? E eu estava falando, conversando antes aqui, interagindo com as meninas, e eu estava falando justamente o porquê que eu resolvi fazer esse curso assim, tão de última hora, porque eu entendi a necessidade de muitos nutricionistas, muitos profissionais e até médicos, né, com muitas dúvidas em relação a condutas em relação à tireoide, principalmente, né, quando tem uma alteração tireoidiana. E a gente não pode ficar com essa dúvida de jeito nenhum, né? A gente precisa sanar essas dúvidas. E aí Deus tocou forte no meu coração e falou: vai lá, faz esse curso e tenta tirar, né, essas dúvidas aí desses profissionais, porque eles precisam ajudar outras pessoas. Vocês precisam ajudar outras pessoas. É muita gente com alterações tireoidianas. Falo para vocês, né, que o hipotireoidismo, principalmente em mulheres mais velhas, ele tende a aparecer mais. Então, com o passar da idade, né, a gente tende a ter uma alteração no TSH. Ele tende a aumentar, então a gente tende a ir mais para o hipotiroidismo com o passar da idade, né? É uma curva ascendente mesmo, tem um artigo que mostra isso. E a gente precisa tomar cuidados, a gente precisa prevenir isso, não é para deixar acontecer, né? E o hipertiroidismo, o contrário do hipo, ele não tem essa curva ascendente com o passar da idade. O hipertireoidismo, ele oscila, entendeu? Então, ele aparece em qualquer idade, em qualquer momento. Principalmente quando existe autoanticorpos contra os receptores, né, dos hormônios tireoidianos. A gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, é uma questão de quê? Principalmente de prevenção das alterações tireoidianas. Por que que isso é tão importante para a gente ter um olhar muito cuidadoso, para a gente focar muito nisso, porque vai interferir na fertilidade feminina. Interfere na masculina também? Interfere, mas principalmente, tá? Interfere na fertilidade feminina, tá bom? Então é isso que a gente vai falar hoje, da fertilidade feminina, sem contar, né, a gestação. Nenhuma mulher pode engravidar com problemas na tireoide descontrolada. Ela precisa estar sob controle, ok? Então, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu acho que todo mundo me conhece, mas aqui e agora, né? Mas tem muita gente que adquiriu o curso e eu não sei quem é, né? Então, se não me conhece ainda, eu sou nutricionista. Eu vou fazer agora em janeiro, né, 25 anos de formada. Eu fiz o meu mestrado na Universidade Federal de Viçosa também, onde eu me formei. Eu terminei meu mestrado em 2005, então eu tenho 20 anos também aí do mestrado, tá? Eu sou pós-graduada em nutrição materna infantil na prática clínica ortomolecular. Eu sou professora do curso de pós-graduação em nutrição materna infantil e da pós-graduação em saúde da mulher e fertilidade do Instituto Andréa Frix. Eu coordeno essa pós-graduação também do Instituto André Frix. Sou mentora em nutrição materna infantil, inclusive tem muitas alunas minhas aqui de mentoria, muitas alunas da pós-graduação também. Os meus atendimentos clínicos, eles são exclusivos para o grupo materno-infantil, né, tentante, gestante, crianças e a saúde da mulher, palestrante em congresso, professora de curso online, membro da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, né, e CEO aí da Dipnutri, cursos e treinamentos, tá? Qual que é o nosso conteúdo programático hoje? Nós vamos falar sobre a fisiologia bioquímica da tireoide. É extremamente importante entender tudo sobre
a fisiologia e a bioquímica da tireoide. Não podemos passar batido nisso, não. Então, esse início do curso, prestem bastante atenção, porque todo o raciocínio aqui vai ser necessário até o final do curso, tá bom? Você precisa entender como ela funciona, você precisa entender todo o que envolve de nutrientes, produção de hormônio, o que que acontece antes de produzir hormônio, o que que acontece depois, para você entender um resultado de exame, senão você não entende, tá? Então, nós vamos falar também dos exames, dos marcadores bioquímicos, né, da função tireoidiana, vamos falar das alterações tireoidianas e o acompanhamento nutricional. Vamos começar então pela fisiologia bioquímica da tireoide. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: os hormônios da tireoide controlam várias funções pelo corpo todo. Então, nós precisamos entender fisiologia da tireoide, quais hormônios são produzidos antes de chegar na tireoide, né? Quais hormônios são produzidos pela tireoide, o que que acontece após a produção dos hormônios tireoidianos e por que acontecem alterações no TSH. Quando acontece uma alteração no TSH, onde é que está o problema? Está antes da tireoide, ou seja, está no hipotálamo, está na hipófise? Está na tireoide? Ou está depois que o hormônio é produzido? Olha isso, né? Então, quando a gente fala em tireoide, a gente não pode pensar só na glândula tireoide. A gente tem que pensar a nível sistêmico, tá? É a nível sistêmico que a gente pensa na tireoide. E aí eu fiz esse esqueminha aqui, esse esqueminha é meu, não foi tirado de artigo nenhum, tá? Por isso que não tem referência, fui eu que fiz. O que que a gente tem? A gente tem o seguinte, nós temos todo o controle da tireoide feito aonde? Hipotálamo e hipófise. Então, o hipotálamo, ele tem o hormônio regulador de tireotropina, e é o hipotálamo que estimula a hipófise a produzir quem? TSH. Então, o TSH, gente, é um hormônio produzido aonde? Na hipófise, tá? Ainda assim, tem muita gente que pensa que o TSH é um hormônio tireoidiano. Não, não é. TSH é o hormônio tireoestimulante, é o hormônio que estimula a tireoide a produzir hormônios. Quais hormônios? T4 e T3. Então, o TSH é produzido aonde? Na hipófise, por estímulo de quem? Do TRH, tá? E aí, a tireoide vai produzir os hormônios dela, principalmente T4 e T3, mais T4 do que T3. Esses hormônios saem da tireoide e vão para os tecidos periféricos. Coloquei alguns aqui, mas né, até o tecido adiposo, por exemplo, que não está aqui. Mas aqui principalmente para a gente, olha só, eles também vão atuar na saúde reprodutiva feminina, assim como masculina também, né? Não está representado aqui, mas vai. Então, eles vão exercer as suas funções fora da tireoide, tá? Eu explico mais isso ainda para vocês, não preocupem. E aí, na produção desses hormônios, é fundamental que a gente tenha nutrientes, vários nutrientes, para que essa produção de hormônios aconteça de forma adequada. E ainda são necessários vários nutrientes para que o transporte e a conversão de T4 em T3 aconteça. Quando a gente olha para esse esqueminha, a gente vê então aqui a tireoide, né, que é o nosso órgão-chave aqui, e em volta dela, várias coisas que acontecem que a gente precisa entender para a gente poder controlar as alterações que acontecem na
tireoide. Então, quando eu falo que uma alteração de TSH pode estar antes mesmo da tireoide, porque pode estar a nível de hipotálamo e hipófise, uma alteração de TSH pode estar relacionada a transporte, a conversão do hormônio. Uma alteração tireoidiana, ela pode estar relacionada não à tireoide, mas a um transporte, a uma conversão inadequada de T4 em T3, que vai levar a uma alteração de TSH, mas não existe problema na produção do hormônio. Entendeu? A gente vai ver isso aqui. Não existe, às vezes, alteração na produção do hormônio pela tireoide. Ela produz. O problema está fora da tireoide. É isso que a gente precisa enxergar. É enxergando assim que você vai saber o que que você precisa fazer com a sua paciente. Inclusive, se vocês tiverem exames, já vai pegando para vocês irem olhando, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Já vai anotando. Quem é aluno meu aqui, né, as minhas alunas já sabem, principalmente as meninas da mentoria já sabem, que não existe receita de bolo, gente. Vocês precisam raciocinar. Então, anota, vai anotando, porque eu vou jogando muita informação. Então, vai anotando para você ter isso bem definido para você montar o seu protocolo entre aspas, né, de atendimento. Protocolo não é nada rígido, protocolo é aquilo que te direciona, tá bom? Então, em determinados casos assim, a gente pode pensar dessa forma, e você vai montando isso, tá bom? Então, anota aí. Vamos lá, vamos entender aqui então. Como eu disse, né, o hipotálamo e a hipófise, né, eles controlam vários órgãos aqui, tá? E nós estamos falando hoje especificamente da tireoide. Então, a gente tem o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. Assim como a gente tem o eixo HPA, assim como a gente tem o eixo, né, HPG, que é o eixo hipotálamo, pituitário hipófise, né? Gônada ou HPA de adrenal. Então, nós estamos falando aqui hoje da tireoide. Então, a tireoide, ela é regulada pelo eixo hipotálamo-hipófise, tá? Que vai regular, então, a tireoide através do estímulo aqui do TSH para que a tireoide produza T3 e T4. Bom, vamos lá para dentro da tireoide. Quando a gente olha aqui dentro da tireoide, né, o que que nós temos aqui então? Ó, relembrando, hipotálamo liberou TRH, hipófise libera TSH para produzir hormônios tireoidianos. Os hormônios tireoidianos são produzidos aonde? Aqui dentro das células tireoidianas. Então, a gente tem aqui uma célula, né? Na célula tireoidiana, a gente vai ter o coloide, né? Aqui, a célula folicular, né? Células sanguíneas aqui. E a gente tem aqui o folículo tireoidiano. Quando a gente amplia esse corte, o que que nós temos aqui, então? Nós temos aqui corrente sanguínea, né? E a tireoide aqui, ó, um pedacinho do folículo tireoidiano, tá? Coloide e as células. Bom, o que que acontece? Dentro aqui da célula, a gente vai produzir hormônio tireoidiano. Para produzir hormônio tireoidianos, a gente precisa de iodo? Sim, a gente precisa de iodo, mas a gente precisa de vários outros nutrientes e a gente vai falando disso aos poucos para encaixar as peças do quebra-cabeça. Então, o iodo, ele é uma peça importante para a produção de hormônio tireoidiano, por quê? Porque é o iodo que vai ser incorporado aonde? Na tireoglobulina, que é a proteína que vai ajudar a formar o hormônio, ok? Para esse hormônio, para esse iodo entrar, ele precisa de um transportador chamado NIS, é um transportador de iodo e sódio. Então, quando entra iodo, entra sódio junto, tá? E quando o iodo entra, o cloro tem que sair, né? E essa é uma relação aí importante. Bom,
Quando o iodo entra, ele precisa sofrer uma organificação para que ele seja incorporado à tireoglobulina, tá? Então, ele precisa ser organificado pela ação da tireoperoxidase e da presença aqui do H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Então, acontece aqui na tireoide para a produção de hormônios, liberação de radicais livres, porque a gente tem a formação aqui, né, de peróxido de hidrogênio, mas é necessário, só que isso tem que ser feito de forma equilibrada para não causar danos dentro da tireoide, ok? Então, esse iodo é organificado, ele vai juntar com a tireoglobulina e aí vai formar o hormônio, ok? Uma enzima muito presente aqui é a glutationa peroxidase, que é a que mais protege a tireoide contra danos oxidativos, né? Então, a gente tem um potencial antioxidante aqui dentro para proteger a nossa tireoide. Lembrando que essa glutationa peroxidase, ela é dependente de selênio. Portanto, selênio é um nutriente fundamental para a tireoide, ok? Por outro ângulo, né, explorando um pouquinho mais aqui, esse esqueminha mostra o seguinte: hipotálamo estimulando a hipófise a liberar o hormônio TSH, tá? Então, quando a tireoide produz os hormônios, ela produz T4 e ela produz também T3. Ela produz mais T4 do que T3. Ela produz em torno de 85% de T4 e ela produz 15, 20% de T3. Todos dois saem para a corrente sanguínea e vão para os tecidos periféricos, tá? Nos tecidos periféricos, T4 precisa sofrer conversão para T3, que é a sua forma ativa, por ação de duas enzimas, deiodinase 1, deiodinase 1 e deiodinase 2, ok? Uma parte do T4 também pode ser convertida para o T3 reverso, pela ação da deiodinase 3. Esse T3 reverso, ele é inativo. Então, quando o corpo vai produzindo mais T4, ele vai também transformando um pouquinho em T3. É o equilíbrio, é o controle que ele vai fazendo aí dos hormônios, tá bom? Uma parte desses hormônios que é produzido na tireoide voltam para a hipófise aqui e para o hipotálamo também, dando um feedback negativo. Seguinte, está produzindo T4 suficiente? Tá. Então, uma pequena quantidade desse T4 não sai para a corrente sanguínea e vai para os tecidos periféricos. Volta para falar para a hipófise e para o hipotálamo assim, produção está ok. Então, o TSH fica controlado. A mesma coisa é o T3. Então, o TSH fica controlado. Por quê? Porque a quantidade de hormônio produzido está ok. Fica um pouquinho para dar esse feedback e o restante vai para os tecidos periféricos. Quais? Vários, né? Inclusive ovário, útero, ok? Intestino, pulmão, coração, músculo, né? Pensar no músculo ali, produção de energia. Então, o T3 ele vai agir no corpo praticamente todo. Por isso que a gente fala, né, que é a nível sistêmico. A tireoide, os hormônios tireoidianos, na verdade, eles agem a nível sistêmico. Ok? É uma glândula tão pequenininha, mas tão importante para o nosso organismo. E nós vamos ver que algumas coisas vão alterar esse eixo aqui, tá? Então, aqui a gente tem mais uma vez, né, mostrando toda essa sinalização que acontece para que haja, então,
a produção dos hormônios T3 e T4, todo o feedback que acontece aqui para a hipófise e para o hipotálamo. Tudo bem? Quando a gente olha para essa imagem aqui, o que que a gente vê? Ainda mais especificamente, a produção do hormônio tireoidiano. Isso aqui é muito importante da gente entender. Tem muita informação aqui, tá? Então, quando o iodo vem, né, pela corrente sanguínea, ele vai ser transportado para dentro da célula. Por quem? Pelo transportador NIS, tá? Transportador de sódio e iodo. Então, esse iodo vai entrar aqui na célula, ok? Quando ele entra aqui na célula, ele vai precisar de ser organificado, tá? Então, a gente tem várias enzimas aqui que vão participar desse processo, e quem faz essa organificação é a tireoperoxidase. Guarda, tireoperoxidase. Ela é importante para organificar esse iodo juntamente aqui com o peróxido de hidrogênio, né, que é necessário para poder esse iodo, tá, passar do, né, iodo negativo para o positivo aqui e ele ser incorporado aonde? Na tireoglobulina, para formar T3 e formar T4, certo? Ok, de onde vem essa tireoglobulina? Vem daqui. E quem estimula a produção de tireoglobulina nas células? O TSH. Então, existe receptores aqui na célula, né, da tireoide para o TSH. Então, o TSH vem aqui, se liga ao receptor e fala assim: produz tireoglobulina, porque a gente precisa produzir hormônios tireoidianos. Então, essa tireoglobulina vai vir aqui, pegar esse iodo organificado e formar hormônios tireoidianos. Esses hormônios tireoidianos vão fazer o quê? Sair das células tireoidianas, grande parte deles, e vão cair na corrente sanguínea. E aqui a gente tem outro transportador de membrana, que é o MCT8 e tem também o MCT10, tá? Quando alguma coisa que falha nesse processo, a gente pode ter alterações tireoidianas também. Então, a gente pode ter desde alterações nos receptores do TSH, como, por exemplo, anticorpos contra os receptores de TSH. A gente pode ter bloqueadores do transportador NIS, inibidores do transportador NIS, e se ele ficar inibido, o iodo não entra para dentro da célula, né? Esse iodo vai ficar o quê? Circulante aqui. Nós precisamos, né, de pensar que se eu tenho uma alteração na tireoperoxidase, como anticorpos antitireoperoxidase, que é comum, né, que é o que acontece, na verdade, na tireoidite de Hashimoto, eu não vou conseguir organificar esse iodo. O iodo entra, mas ele não sofre organificação, então ele não vai formar quem? Hormônio. Apesar de eu ter tireoglobulina, apesar de eu ter iodo. Mas eu não tenho a enzima que vai fazer esse processo, tá? E aí o iodo fica aqui em excesso. E quanto mais iodo a gente tem aqui em excesso, maior dano na tireoide. E quanto mais produção de peróxido de hidrogênio estimulado pelo TSH acontece para poder ajudar na organificação desse iodo, mais estresse oxidativo, porque aumenta a produção de radical livre aqui. E eu tenho anticorpos contra a tireoperoxidase, então essa tireoperoxidase não está funcionando. Então eu vou causando danos dentro da tireoide, certo? Eu posso ter também anticorpos
antitireoglobulina. A tireoglobulina é aquela proteína que vai formar o hormônio. Se eu tenho anticorpos contra a tireoglobulina, o que que vai acontecer aqui? Eu não consigo formar hormônio. E aí eu tenho, de novo, né, um forte dano dentro da célula da tireoide. Ainda, se eu tiver uma variação genética nesse transportador, o hormônio não consegue sair daqui de dentro, tá? Então, eu tenho alterações tireoidianas por alterações aonde? Na tireoide, certo? Olha quanta coisa acontece aqui. E eu nem falei ainda de todos os nutrientes que participam aqui dentro. Por exemplo, anis é dependente de magnésio. Eu preciso de magnésio para que esse transporte aconteça, por exemplo, tá? É, E a glutationa peroxidase, né? Como eu falei, ela tá aqui para controlar tudo, né? Para proteger a tireoide. E ela é dependente também de selênio. Complexo B, né? Se a gente pensar na mitocôndria produzindo hormônios, né? Quem produz hormônios, mitocôndria, a gente precisa de saúde mitocondrial, biogênese mitocondrial. Quais são os nutrientes importantes para a mitocôndria funcionar? Complexo B, coenzima Q10, carnitina, todos esses nutrientes são importantes. O que acontece é que eu não posso começar a prescrever tudo isso para todo mundo, né? Eu preciso entender o que acontece, o que está acontecendo, para eu poder pensar. O que que eu vou prescrever? Qual é o suplemento? Então, é por isso que todo esse entendimento se faz necessário, tá bom? É por isso que eu estou explicando isso tudo. Então, todos esses nomes que eu falei aqui precisam de ser lembrados, vocês não podem esquecer. Da anis, da tireoglobulina, da tiroperoxidase, que é necessária para organificar o iodo, para formar hormônio. A gente tem que pensar na tirosina, que é o aminoácido que forma a tireoglobulina. A gente precisa pensar em receptores de TSH, ok? Não se esqueçam disso. E quando a gente vem ainda aqui, né, para dentro, o que que nós podemos mais uma vez visualizar aqui? Nós podemos ver aqui mais especificamente, né, a entrada de iodo e de sódio junto, tá? Então, é um transportador de sódio e iodo, ok? Que vai entrar aqui. Nós temos aqui a célula, o núcleo da célula, enfim, nós vamos ter a produção da tireoglobulina para incorporar quem nela? O iodo, as moléculas de iodo, que vai ser organificado pela tiroperoxidase. A gente precisa aqui do peróxido de hidrogênio, né, para ceder esse oxigênio aqui, tá? E fazer a iodinação de quem? Da tirosina. Então, a tirosina aqui formando a tireoglobulina, recebendo o iodo, formando os hormônios, certo? E esses hormônios, então, vão sair tanto a tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é o T3, para a corrente sanguínea. Ah, esse artigo aqui, ele explica justamente aquilo que eu falei, né? Que T4 e T3 produzidos pela tireoide, 85% T4, 15% T3, vão sair para os tecidos periféricos e uma parte volta fazendo o feedback, tá? Nós temos que pensar que esses hormônios, eles vão circular com transportadores. Então, eles vão circular com transportadores. Quando eles estão circulando com transportadores, a gente tem o nível de hormônio total, T4 total, T3 total, mas eles também circulam em uma parte livres, tá? Porque é livre que ele faz ação. Quando ele está ligado ao transportador, é, ele não está agindo. Ele está ligado ao transportador. Eu vou mostrar para vocês esses transportadores, tá?
E aí, quando a gente pensa em T4 e T3, a gente precisa ter uma relação entre eles. E depois a gente vai entender como que a gente olha se a conversão de T4 para T3 está suficiente ou não, né? Se está convertendo muito para T3 reverso em determinadas condições. Então a gente precisa entender justamente isso, tá bom? Aqui é questão de dosagem, às vezes, né, de hormônios, mas eu não vou entrar nesse mérito, porque aí é questão de dose, tá? Para tomar, tá bom? Daí não é para o nosso caso aqui. Bom, aqui a gente tem mais uma vez, né, esse esqueminha mostrando essa produção hormonal e algumas coisas que vão interferir nessa, nessa produção, transporte e conversão dos hormônios. Então, quando eu pego aqui, olhando a questão do transporte, né, então a gente já viu como que ele é produzido e ele precisa ser transportado. Os hormônios T3 e T4, eles são transportados, né, pela globulina transportadora, tá, que é o TB, que é a TBG, em grande parte é por ela, né, que eles são transportados, principalmente o T4. A gente tem a transtirretina e a albumina. A albumina também transporta T3, principalmente T3 e T4, tá? É, a a TBG, ela transporta mais T4, a transtirretina também. Em alguns casos, às vezes, eu tenho uma alteração de albumina, por exemplo, numa inflamação. Quando eu tenho, às vezes, uma inflamação crônica, né? Às vezes eu tenho redução dos níveis de albumina. Então, eu tenho que pensar que T3 e T4 também são transportados por albumina, principalmente eles livres. E aí a gente pode ter uma queda desses hormônios, às vezes, na inflamação. Na desnutrição proteica, também a gente tem queda de albumina, né? Tanto que quando a gente quer avaliar se o paciente está consumindo pouca proteína ou não, né? Se tem essa desnutrição, a gente olha frações de proteína no exame, proteínas totais e frações. Então, quando a gente tem essa desnutrição, a gente tem uma albumina mais baixa. Naquela, só abrindo parênteses, né? Naquele exame de proteínas totais e frações, a albumina tem mais relação com construção, né, de tecidos, enfim, e a globulina tem mais relação com inflamação. Então, se você tiver a globulina mais alta, a albumina mais baixa, você tem relação com inflamação. Está mais inflamado do que construindo, né? Então, a gente tem que saber interpretar outros exames para poder interpretar aqui também. E as doenças autoimunes, que geralmente a gente tem a albumina mais baixa nas doenças autoimunes. Então, nessas condições, a gente pode ter um transporte ineficiente desses hormônios tireoidianos, tá? Outra coisa importante é a questão da conversão do T4 para o T3, né? Então, para converter T4 em T3, que é o hormônio ativo, eu preciso das enzimas deiodinase 1 e deiodinase 2, tá? Principalmente aqui nessa conversão de T4 para T3. E para converter T4 para T3 reverso, deiodinase 3, ok? Bom, essas enzimas deiodinase 1 e 2 são dependentes de zinco e selênio. Então, insuficiência, principalmente de selênio, pode impactar na conversão de T4 para T3. Então, veja, esses hormônios já saíram da tireoide. Ela produziu. Porém, depois que ela saiu de lá, eu estou tendo problema onde? Ou no transporte, ou na conversão, entendeu? E não, o problema não está na tireoide. Então, se eu entendo, gente, como que funciona
fisiologicamente falando, eu passo a entender aonde é que está o problema quando ele acontece. É por isso que eu tenho que entender tudo isso, tá? E aí eu posso ter interferência, sabia? Nessas enzimas de conversão, na deiodinase 1 e 2 na 3. Quem interfere na ação delas? Faltou até um Mzinho aqui. Quem interfere na ação delas? Tá? A gente precisa ver isso, a gente vai ver, tá bom? Bom, olha aqui, que bonitinho esse esquema desse artigo aqui. Então, ele está mostrando o quê? O folículo, né? A célula folicular da tireoide produzindo hormônios, tá? Então, parte de hormônios T4 é produzido na tireoide, T3 também, conversão. Para ele sair aqui, ó, existe o quê? Transportador. MCT8, MCT10. Existe variação genética para isso aqui? É raro, mas existe. Tá? Tem como dosar? Não, não tem. Mas existe, tá bom? Se de tudo aí a gente está fazendo, não está melhorando, é de repente, uma última hipótese aqui, mas é bem raro, tá? Então, eles saem para a corrente sanguínea, né? Então, só lembrando aqui, ó, TSH se liga ao seu receptor, estimula a produção de tireoglobulina, eu tenho que repetir para vocês irem gravando, tá? Que vai, então, né, incorporar o iodo organificado pela tireoperoxidase. Esse iodo entra pelo transporte NIS, certo? Então, vai formar mono, di, tri e o tetra, aqui no caso a tiroxina, né? Esses hormônios, então, vão sair, cair na corrente sanguínea e vão ser transportados para células de outros tecidos, tecidos periféricos. Saiu da tireoide, caiu na corrente sanguínea, foi transportado, chegou nos tecidos. Transportados, como eu falei aqui para vocês, ó, pela transtiretina, tá vendo o T4? Transportado pela TBG, transportados pela albumina. E aí eu vou ter a entrada desses hormônios aonde? Nas células dos tecidos periféricos. E eu tenho os transportadores aqui, ó. Ó, então a gente tem transportadores na corrente sanguínea, que são o TBG, transtiretina e albumina, e a gente tem transportador de membrana, vários transportadores de membrana para fazer o quê? Permitir que os hormônios tireoidianos entrem para dentro da célula, de onde? De vários órgãos, tecidos, ok? Quando eles entram, né? O T3 que já entra aqui, ele já está ativo, ele vai fazer o seu papel. O T4, ele precisa de sofrer a conversão ou para T3 ou para T3 reverso. Hoje já temos estudos mostrando fortemente, né, que existe conversão para T2 também e parece que ele é inativo. A gente dosa T2? Não, tá? Não tem literatura para isso ainda. Os estudos estão vindo, ok? Mas não demora muito. Então, não, a gente não vai dosar isso, até mesmo porque nem faz essa análise, tá? Mas pode ser que exista essa conversão aqui também. Ok? Então, o T4 ele precisa ser convertido para T3 e uma parte para T3 reversos, tá bom? Deiodinase 1, 2, deiodinase 1 e 3 aqui, ok? Bom, aí o hormônio ele vai então fazer, né, o seu papel em cada tecido que ele for chegando, certo? E aí a gente tem, por exemplo, aqui, ó, a chegada dos hormônios tireoidianos no músculo, né? Então, T3 tem sempre uma capacidade de ativar a função
mitocondrial. O T3, ele promove biogênese mitocondrial, ele ativa o processo de translocação do GLUT4 para poder fazer o quê? Captar glicose, melhorar a resistência à insulina. Ele ativa a PGC1-alfa, né? Para quê? Para produzir mais mitocôndrias, novas mitocôndrias. Então, gente, aqui eu estou dando exemplo do músculo, tá? Como que ele age no músculo, ele vai agir em outras células também. Então, veja só. Paciente com resistência à insulina. Pensa na sua paciente com síndrome do ovário policístico, que tem resistência à insulina, que apresenta resistência à insulina. Nossa, então eu vou mudar a alimentação dela, mas também eu vou dar um monte de suplementos para ela que melhora a resistência à insulina. Cromo, o que mais que melhora a resistência à insulina? Minoxidil. Ok, beleza. E nada melhora. Nossa, mas não estou conseguindo melhorar. Essa sua paciente tem alteração na tireoide? Como é que está o T3 dela? É o T3 que faz isso. Ele é chave para ativar a função mitocondrial. A sua paciente, ela está com disfunção hormonal. Vou lá pro ovário. Vou sair do músculo, vou lá pro ovário. Ela está com disfunção hormonal. Aonde é que os hormônios são produzidos? Na mitocôndria. Não, mas eu preciso regular esses hormônios. Eu vou dar um fitoterápico. Você já olhou para a tireoide da paciente? Como é que está o T3? Para poder ativar a função mitocondrial. É claro que se eu preciso ativar a função mitocondrial, eu preciso de ter nutrientes para essa mitocôndria, nutrientes para a mitocôndria, complexo B. Todo mundo do complexo B, manda todo mundo para lá. Complexo B, coenzima Q10, carnitina, de novo, são nutrientes chaves para quem? Mitocôndria. Entendeu? Mas e o T3? O T3 está baixo. Nossa, e como é que eu vou ativar essa mitocôndria? Então, o que que você tem que pensar no T3? Por que que o T3 está baixo? A produção está ruim na tireoide? Como é que está o T4? Não, o T4 está bom. Opa, T4 está bom, T3 está baixo. Problema na conversão. Problema na conversão. Vou pensar em quais nutrientes? Selênio e zinco. Quantas pacientes chegam para você no consultório com o zinco lá embaixo e com o selênio lá embaixo? É muita. E aí o que que ela tem? Disfunção hormonal. O fitoterápico vai adiantar? Não vai. E por isso que quando vocês me perguntam na mentoria, na aula de pós, qual é o fito que eu dou nesse caso? Eu não vou falar, não sei, porque eu não sei como está a paciente, entende? Eu preciso de ver tudo isso. E para nossa reprodução, para a reprodução feminina, a tireoide é fundamental. Senão vai dar bizil, né? Fica ruim, tá bom? Então, nós temos aqui os fatores que interferem na conversão de T4 para T3. Olha isso, gente. Jejum prolongado contínuo. Eu não estou falando de coisa de curto tempo, não, tá? Mas um jejum prolongado contínuo reduz a produção de T3 nos tecidos em 69%. Então, quando a gente pensa até no jejum intermitente, tá? Quando a gente fala não é para qualquer pessoa, realmente não é para qualquer pessoa. Para você colocar uma paciente em jejum intermitente, para ela fazer 16, 18 horas, até 24 horas, você tem que estar de olho na tireoide dela. E principalmente, se ela for fazer exame, ela não pode ter feito, porque isso vai interferir aonde? No T3.
entendeu? Isso atrapalha o resultado do exame, tá bom? Então, mas Cláudia, não pode fazer um jejum? 12 horas tá ótimo, porque os estudos já mostram que 12 horas de jejum, né, à noite ali, termina, termina de comer mais cedo, no outro dia já pode quebrar o jejum com 12 horas, já tem efeito para emagrecimento, tem efeito para um monte de coisas, entendeu? Então não precisa, dependendo da paciente, não precisa fazer ele tão prolongado. É, eu não tenho tireoide, tá? Eu tive um bócio coloide mergulhante do nada por estresse, enfim, depois eu conto para vocês. E a dificuldade no emagrecimento é grande, né? Então eu tomo o hormônio, tá? Mas eu preciso converter esse hormônio para T3, porque eu não produzo mais, eu não tenho tireoide, eu não vou produzir, né? Então, mulheres que não têm tireoide não produzem hormônios T4 e T3. A gente precisa tomar o hormônio T4. Alguns profissionais prescrevem T4 e T3, mas tem que tomar muito cuidado, né? Porque senão a gente desbalança tudo. A gente não, né? Os médicos, a gente não prescreve medicamento. Mas então, é, se eu tomo T4, eu preciso converter para T3. Então, eu preciso ter bons níveis de nutrientes para poder fazer isso, tá? E o meu TSH, ele funciona? Funciona porque aí é a hipófise quem libera. Mas eu preciso de quê? Ter dose de T4 adequado e conversão de T3 adequado para o feedback voltar na hipófise e falar assim, tá tudo certo com os hormônios. Então, por que que eu tô falando isso? Porque eu queria falar o seguinte, dificuldade de perder peso. Das vezes que eu tentei fazer o jejum intermitente de mais horas, eu piorei. Para mim não funcionou. Eu testei já, não funcionou. Entendeu? Então, você tem que entender a sua paciente. Então, essa informação é válida para você tentar testar com a sua paciente, ver se encaixa para a sua paciente ou não, tá bom? Mulheres em uso de T4 podem ter redução na produção de T3 durante o período de restrição calórica. É o meu caso, usando o T4, medicamento, né? Eu posso ter redução na produção de T3 durante o período de restrição calórica, indicando que a conversão de T4 em T3 pode reduzir nessas condições. Então, eu não posso ficar fazendo isso, tá? O retorno com a alimentação após restrição calórica, é o que diz o artigo, né? Então, quando tá falando em restrição calórica aqui, gente, a gente está falando assim de restrição calórica mesmo. Dieta com menos de 1.000 calorias, tá? 600 calorias é o que o artigo cita, tá bom? Quando você volta com a alimentação, coloca ali mais 1.000, 1.500 calorias por dia, ela vai estar já consumindo em torno de 2.000, a produção de T3 aumenta em 83%. Olha só que fantástico essa informação, né? E aí, olha só, o que que pode estar interferindo, então, na questão da conversão? Vamos olhar aqui para o todo, né? Então, a gente tem aqui, ó, nutrientes importantes, né, que vão ajudar na produção de hormônio, iodo, ferro, glutationa peroxidase, além de ser dependente de selênio, ela também depende de ferro. Então, pacientes anêmicos com deficiência de ferro vai atrapalhar também o funcionamento da tireoide. A gente precisa da tirosina, que é um aminoácido, zinco, selênio, vitamina E, antioxidante, complexo B, vitamina C e vitamina D. Fatores que inibem a produção de hormônios tireoidianos são o estresse, infecções, né? É, traumas, radiação, medicamentos, flúor, né? Ele é um antagonista do iodo, toxinas, né? As toxinas ambientais e doenças autoimunes, por exemplo, como a doença celíaca. Quando a gente pensa na doença celíaca, a gente pensa em Hashimoto também, que um pode levar ao desenvolvimento da outra. Sempre? Não, mas pode, tá? E isso tudo bloqueia quem? A produção do hormônio tireoidiano. Atua onde? Na tireoide, atrapalhando essa produção de T4.
tá? Mas a gente tem fatores que vão aumentar a conversão, né, às vezes diminuir ou aumentar, interferir na produção, na conversão de T4 para T3. Então, a gente tem aqui a questão das enzimas, que eu falei, né? Selênio e zinco melhorando a conversão de T4 para T3, né? Na deficiência a gente vai ter problema. E aí, esse T4 aqui convertendo para T3 reverso. Olha só. Quais são os fatores que aumentam essa conversão de T4 para T3 reverso, aquele que é inativo? Quantas coisas? Incluindo a dieta hipocalórica. Eu não posso ficar convertendo muito para T3 reverso, eu tenho que converter mais para T3. Então, em alguns casos, como esses, por exemplo, que você vê cortisol alto, inflamação, metal tóxico elevado, alumínio elevado, aonde? No sangue. Cabe pedir T3 reverso se você tiver uma alteração nos hormônios, TSH, ou no T4 ou no T3. Por quê? Porque pode estar havendo mais conversão para T3 do que para T4, ou do que para T3 reverso, pode estar havendo mais conversão para T3 reverso do que para o T3. Tá bom? Fatores, né, que melhoram aqui a sensibilidade dos hormônios tireoidianos. Vitamina A, exercício e zinco. Vitamina A já apareceu aqui também, né? Como sendo importante para todo esse funcionamento, não só da tireoide, mas como o funcionamento dos hormônios a nível sistêmico. Ok? E aqui, esse artigo traz, né, que níveis elevados de grelina reduz os níveis de T3 livre. Quando que eu tenho um nível mais elevado de grelina? Se você pensar no jejum prolongado, né, jejum intermitente, por exemplo, e fazendo isso de forma contínua, você tem uma grande quantidade de liberação de grelina. Por quê? Porque se você mantém um jejum prolongado, por exemplo, eu, eu não como de manhã, eu vou comer na hora do almoço. Eu já peguei uma paciente assim, ela só almoçava e fazia a última refeição do dia. Ela fazia 2 refeições no dia. Então, ela fica muito tempo com o estômago vazio. Então, quando a gente tem o estômago vazio ali, ele está vazio por muito tempo, a grelina aumenta. Ela aumenta por quê? Porque ela é o hormônio que vai estimular a fome, você precisa comer. E o aumento de grelina reduz os níveis de T3 livre. Entendeu? Então, isso para quem tem problemas na tireoide não é interessante. Tá? Muitas vezes a sua paciente está com TSH um pouquinho elevado, o T4 está ok, porque produz, mas o T3 está um pouquinho baixo. E aí, no que o T3 fica um pouquinho baixo, o que que acontece? O feedback para a hipófise é falando assim, ó, manda um pouquinho mais de TSH para ver se a tireoide produz mais hormônio. O problema não é produzir T4. O problema é a conversão, ou o problema é o jejum que está atrapalhando. E isso vai interferir nos hormônios, tá? Então, muita atenção com essas questões.